Salve, salve, nono ano! Vamos dar continuidade aí à segunda parte da nossa videoaula do capítulo 1 da unidade 7. Vamos agora falar sobre Cuba e a sua experiência com o socialismo. Como vocês estão vendo aí nos slides, Cuba ela foi colonizada pela Espanha e se tornou independente somente em 10 de dezembro de 1898. Foi um dos últimos países aqui da América Latina a tornar-se independente. Os cubanos, para se tornarem independentes, vão receber a ajuda dos norte-americanos, que vão exigir algumas vantagens por os terem ajudado aí no seu processo de independência. Um exemplo disso é a chamada Emenda Platy, que concedia aos norte-americanos a permissão para instalar bases militares na ilha de Cuba e o direito de interferir na ilha, nos assuntos internos de Cuba, sempre que os seus interesses estivessem ameaçados. Eu digo que Cuba se torna independente da Espanha, mas extremamente dependente da economia e da influência norte-americana no seu território. A economia cubana nesse momento ela era agroexportadora, eles produziam principalmente cana-de-açúcar, que era produzida em grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, onde a maior parte das terras era controlada pelo capital estrangeiro, as terras pertenciam a empresas estrangeiras. A riqueza produzida na ilha de Cuba ela se concentrava nas mãos de poucas famílias e de empresários norte-americanos. Durante o período em que Cuba se manteve aí sobre a tutela, sobre a influência política e econômica dos Estados Unidos, o que nós vamos ter aí são os norte-americanos apoiando as chamadas ditaduras locais. Nós vamos ter primeiro Cuba sendo governada até 1933 por Geraldo Machado e de 34 a 58 quem governa a ilha de Cuba é Fulgêncio Batista. Dois governantes que atendiam e que organizavam a política e a economia cubana para beneficiar os norte-americanos. Em 1953, nós vamos ter um jovem cubano, um jovem advogado cubano, Fidel Castro, que tenta tomar o poder no país. Ele vai invadir o quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, onde ele vai falhar. Fidel Castro ele vai ser preso, onde ele consegue fugir depois de 2 anos preso, exilando-se em território mexicano. Em 1956, nós temos o início da Revolução Cubana. Fidel Castro ele retorna para Cuba, ele estava exilado no México, retorna para Cuba e instala-se em Sierra Maestra. Sierra Maestra é um conjunto montanhoso que corta o México de norte a sul, acompanhado do irmão dele, Raul Castro, e do guerrilheiro, vamos pensar dessa forma, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Esse movimento guerrilheiro para expulsar aí o capital norte-americano da ilha vai ser apoiado pelos camponeses de Cuba. Em 58 nós vamos ter 2 colunas de guerrilheiro descendo Serra Maestra e atacando as principais bases do exército cubano, se dirigindo para a capital Havana. Nós vamos ter aí 3 anos de conflito entre as tropas do governo federal e os guerrilheiros liderados aí por Fidel Castro e Che Guevara. A partir do momento em que o governo percebe que a derrota ela vai acontecer de qualquer forma, Fulgêncio Batista, que era o presidente, e os membros do governo fogem da ilha. Quem assume o poder, então, é Fidel Castro. Fidel que assume a presidência do país. Durante o governo de Fidel Castro, nós vamos ter o confisco e a estatização das propriedades que pertenciam aos norte-americanos e a redistribuição dessas terras entre a população. Em 1961, Cuba proclama-se socialista. Cuba adota um regime socialista influenciado aí pela União Soviética e por Che Guevara, que via no socialismo a saída para todos os problemas e mazelas sociais. Como nós estamos vendo aí, a Revolução Cubana ela vai colocar em xeque o poder dos norte-americanos aqui na América Latina. Os norte-americanos, então, sentem-se ou percebem a necessidade de conter os movimentos populares ou de esquerda aqui na América Latina.
por conta disso, os norte-americanos vão apoiar inúmeros golpes de Estado e intervenções militares com o objetivo de derrubar governos democráticos e populistas. São uns grandes interesseiros, vamos pensar dessa forma. Caso um governo se mostrasse contra os ideais norte-americanos, eles apoiavam golpistas para derrubar esse governo legítimo e democrático que estava aí no poder. Nós vamos ter aí, com a estatização das empresas estrangeiras, os norte-americanos iniciam um boicote à importação do açúcar que vinha de Cuba, que era a principal fonte de renda da ilha. Isso quer dizer que os norte-americanos eles deixam de comprar o açúcar que é produzido em Cuba. Em 1961, a CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana, a Agência de Inteligência Norte-Americana, vai tentar invadir Cuba com o objetivo de derrubar Fidel Castro do poder para retornar em um governo capitalista. Essa invasão, conhecida invasão da Baía dos Porcos, ela vai se mostrar incompetente. Os norte-americanos não conseguem tomar o poder aí, apoiado por alguns cubanos, e em 1962 o governo norte-americano inicia um embargo comercial e decreta um bloqueio econômico e político a Cuba. Isso quer dizer que produtos de Cuba não entram nos Estados Unidos e produtos norte-americanos não são vendidos para Cuba. O reconhecimento aos homens que lutaram para impedir a invasão americana a Cuba. Há 50 anos, a população de Cuba se uniu e venceu a Batalha da Baía dos Porcos na praia de Girón. Hoje, combatentes foram homenageados na 19ª Convenção Nacional de Solidariedade de São Paulo, no Memorial da América Latina. Manifestações culturais fazem parte da homenagem aos 50 anos da vitória cubana na invasão à Baía dos Porcos, em 16 de abril de 1961. O fato que marcou a história da ilha caribenha e do socialismo no mundo é o tema central da 19ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, realizada nesta semana em São Paulo. Foi a primeira derrota do Império na América Latina e a gente tem que lembrá-la com um orgulho, e é uma vitória de todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo. O coronel cubano Jorge Herrera Medina esteve na Batalha da Praia de Girón. Ele lembra o combate de 3 dias diante dos contra-revolucionários. Para Medina, a união do povo cubano trouxe a vitória. El pueblo tenía reservas para parar 10, 15, 20, 100 invasiones como esa. Kênia Serrano Puig, presidenta do Instituto Cubano de Amizade, explica que o fato ocorrido apenas 2 anos após a Revolução foi decisivo para Fidel Castro implantar o regime socialista em Cuba. A vitória de Playa Girón significou para Cuba alcançar a independência plena. Y significó para las mujeres y los hombres cubanos tener derecho a construir nuestro futuro. Y Cuba sería algo como Haití si la victoria de Playa Girón no se hubiese alcanzado. O quizás como Puerto Rico, una isla del Caribe también que tiene supuestamente su propia bandera, pero no tiene independencia y es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Mas essa guerra entre americanos e cubanos ainda lamentavelmente não terminou. Muitos defendem o fim do embargo americano para a ilha de Fidel Castro e seus... Cuba também vai ser expulsa da OEA, a Organização dos Estados Norte-Americanos, que é presidida pelos norte-americanos, e se aproxima então da economia soviética. Na verdade, os cubanos eles vão receber ajuda econômica, tecnológica e militar aí dos soviéticos. O governo de Cuba, juntamente com o governo soviético, decidem então instalar na ilha de Cuba mísseis nucleares voltados aí para alvos norte-americanos. Nós vamos ter o início de uma crise internacional seríssima. A possibilidade, a probabilidade de uma guerra nuclear entre norte-americanos e soviéticos de acontecer, ela foi muito grande nesse ano de 1961.
Os norte-americanos, então, exigem a retirada dos mísseis soviéticos e, no último minuto, os soviéticos decidem desativar as suas bases nucleares e exigem que o governo norte-americano, então, não interfira mais na ilha de Cuba. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Neither the United States of America nor the world community of nations can tolerate deliberate deception and offensive threats on the part of any nation, large or small. We no longer live in a world where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security to constitute maximum peril. Nuclear weapons are so destructive and ballistic missiles are so swift that any substantially increased possibility of their use or any sudden change in their deployment may well be regarded as a definite threat to peace. A crise dos mísseis em 1962 foi momento fundamental na história da Guerra Fria. Por quê? Naquele momento, as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, estiveram à beira de uma guerra nuclear. Então, as duas grandes potências, como todos sabem, já possuíam um arsenal nuclear de grandes proporções. E naquele momento, a União Soviética transportou a base de lançamento de mísseis para Cuba, que fica bem próximo dos Estados Unidos. Com isso, eles adquiririam uma vantagem estratégica, podendo atingir até 70% do território dos Estados Unidos. Diante dessa situação, houve um momento de tensão que durou 13 dias. Durante esses 13 dias, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, reuniu com seus assessores, militares e políticos, para saber que atitude deveria tomar. Diferentemente de hoje, é preciso se entender, naquele momento não havia uma comunicação direta entre Kennedy e Khrushchev, que era o presidente da União Soviética. Portanto, as mensagens, os diálogos eram muito ambíguos, era muito difícil de se entender o que se falava. E ninguém falava muito a linguagem clara um para o outro. Então, a tensão psicológica foi muito grande, o medo foi muito grande. Qual é nossa posição de princípio respecto ao armamentismo ou ao desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.
All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no. Я не нахожусь в американском суде. I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which a prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply. Os mísseis soviéticos estacionados em Cuba eram realmente muito perigosos. O mundo correu risco sério. Os Estados Unidos, principalmente, estiveram na mira de uma das armas mais eficientes do arsenal soviético. O SS-4 foi produzido durante 35 anos. Era um gigante de 40 toneladas, capaz de levar uma ogiva de 1,5 megaton, o que significa, por exemplo, qualquer coisa como centenas de vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima. A contrapartida, ou seja, a peça de troca oferecida pelos Estados Unidos eram os mísseis Júpiter, velhos, com sistemas de direção muito precários e que não representavam, na verdade, uma grande ameaça. Só que os serviços de informação, a comunidade de informações, o serviço secreto soviético não sabia disso. Aceitou a troca numa boa, o que significou o fim da crise. Atualmente, Cuba, logo depois aí da Revolução Cubana, o que nós vamos ter é uma grande transformação na área da educação e da saúde pública cubana, e no setor aí de pesquisa científica, deixando Cuba à frente de muitos países desenvolvidos. Ainda hoje, Cuba é um exemplo de educação e saúde pública para o mundo todo. Apesar de um regime autoritário e ditatorial de Fidel Castro, de partido único, educação e saúde em Cuba ainda funcionam relativamente bem. O grande problema é a falta de liberdade de expressão no país. Eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando Ioanni Sanches, que é uma cubana que critica o governo que hoje é de Raul Castro, irmão de Fidel Castro, já que Fidel Castro tem inúmeros problemas de saúde, não pode mais, não tem condições hoje de governar o país. Só para vocês entenderem, Ioanni Sanches, para enviar uma matéria do seu blog, chamada Geração Y, para YX, não me recordo, ela precisa de ajuda de jornalistas estrangeiros, porque a internet na ilha de Cuba, ela inexiste e os poucos acessos que existem à internet em Cuba são policiados pelo governo. A mais famosa dissidente do regime cubano foi presa junto com o marido e outro ativista político. O governo em Havana até agora não se pronunciou sobre as detenções. Ioanni Sanches seguia para o julgamento de um espanhol acusado de provocar o acidente de carro que matou o dissidente Osvaldo Paya em julho. Segundo a Anistia Internacional e a Comissão Cubana de Direitos Humanos, outros 22 opositores do governo também foram detidos. A jornalista de 37 anos se tornou conhecida ao escrever o blog Geração Y, em que revela o cotidiano da ilha socialista. Em seus artigos, Sanches critica o governo pela falta de liberdade e denuncia atos de violência. A coragem de enfrentar o regime fez com que a blogueira fosse eleita uma das 100 pessoas mais influentes de 2008 pela revista americana Time. Em fevereiro deste ano, o repórter Fábio Panunzio viajou até Havana, onde conversou com a blogueira sobre a censura que ela sofreu em seu próprio país. En la medida que el gobierno prohíbe más los blogs,
sataniza más a las personas como yo, por ejemplo. Eso va creando una curiosidad en la población. La gente quiere acercarse a mis textos para saber si yo soy esa persona que dicen los medios oficiales o no. Uma semana antes, Ioane participaria de eventos culturais no Brasil, mas teve o visto negado pela 19ª vez desde que começou a guerrilha eletrônica contra o governo socialista. Ainda hoje, Cuba continua extremamente dependente das suas exportações de tabaco, níquel e açúcar. Em 91, a economia cubana vai sofrer aí um grande impacto, isso porque nós vamos ter o fim da União Soviética, o desmembramento da União Soviética, que injetava dinheiro em Cuba, petróleo, máquinas, peças, proteção, todos os benefícios que Cuba recebia dos soviéticos não vão chegar mais à ilha. Em 95, Fidel Castro, então, decide abrir Cuba para o turismo e permite um investimento externo em alguns setores da economia cubana, mas ainda tudo muito controlado pelo governo. Essa situação de pobreza em Cuba, logo depois do desmembramento da União Soviética, vai fazer com que muitos cubanos deixem a ilha e entrem irregularmente nos Estados Unidos. They're handing out the life jackets now. I wonder what they do with the boat. Just leave it. Oh yeah, they'll just leave the boat. Em julho de 2006, como eu já disse para vocês, Fidel Castro ele abandona a presidência cubana por problemas de saúde e quem assume o poder é o irmão de Fidel Castro, Raul Castro. Cuba vai se aproximar do governo venezuelano de Hugo Chávez e os cubanos aí passam a receber apoio econômico da Venezuela. Atualmente, Cuba tem atraído alguns investimentos estrangeiros, é possível investimento estrangeiro no país hoje, e quem mais investe em Cuba atualmente são empresários que fazem parte da União Europeia. Eu paro aqui essa aula sobre Cuba, essa segunda parte do capítulo 1 da unidade 7 sobre Cuba. Meus queridos alunos, estudem e estudem.